Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios. Eu sou o Gesiel Elias e aqui nós falamos da área que mais importa na nossa vida, que é a saúde. E lembrando que esse episódio chega até vocês com a força de Medicom Medicamentos Especiais, especializado em medicamentos de alto custo e oncológicos, com uma equipe qualificada para auxiliar na aquisição judicial, além de oferecer uma farmácia digital e moderna. Acesse o QR Code ao lado e conheça mais. Tenha vantagens exclusivas também com o nosso cupom podcast, ganhando até 5% de desconto. E também temos a Cristal Distribuidora, referência nacional há mais de 35 anos em materiais hospitalares e medicamentos. Com 3 centros de distribuição no Brasil, garante logística personalizada para consultórios, clínicas e hospitais. Acesse o QR Code e obtenha 5% também de desconto com o cupom podcast Saúde. E agora, fiquem com o nosso episódio. Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios. E hoje, para falar de um assunto que para mim é totalmente novidade, por isso que hoje eu tenho até ajuda para falar dele, com o meu co-host, que é estudante de Direito no 8º semestre da Anhanguera Educacional, coordenador de licitações na Cristal Distribuidora, atuação estratégica em contratos públicos, análise de editais e desenvolvimento de propostas com foco em resultados expressivos e crescimento sustentável. É o Rafael Pereira, daqui a pouquinho ele se apresenta para vocês, mas antes eu vou tomar um fôlego aqui para falar do currículo da nossa convidada, que é advogada e sócia na Garrastazu Advogados, com atuação em regulação de novas tecnologias, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Centro Universitário Ritter dos Reis, Uniriter, e especialista em Direito Administrativo e Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em cooperação, depois ela explica esses nomes aqui que é de fora, nem precisa. Nome europeu, alemão, mestrado, realizou 2 mobilidades, que eu fui estudar até o que era mobilidade, né? Que é trocar durante o curso a universidade. Bom, daqui a pouquinho ela vai falar tudo isso e também da tabela CEMED, licitações e vendas ao governo. Seja muito bem-vinda, Mariana Fogaça. Primeiro de tudo, te apresenta, diga o que tu faz, além de dar entrevista aqui pra gente. E muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, pessoal. Eu sou advogada, sou sócia na Garrastazu Advogados e coordeno a área de regulação e novas tecnologias. E por trabalhar com direito regulatório, que mergulhei nesse mundo de Anvisa, de CEMED, para poder dar respostas aí que os nossos clientes precisavam em problemas e impasses que voltamente surgiam para eles no dia a dia. Sou mestre em Direito Europeu e Alemão pela Federal do Rio Grande do Sul. Ali eu faço uma pesquisa também em regulação e novas tecnologias, mas mais voltada para a área de ativos virtuais e proteção de consumidor e de investidor nesse mercado, mas é um encantamento. Então, eu posso dizer que toda a minha pesquisa, todo o meu estudo é muito direcionado para a parte de direito regulatório. E por trabalhar com o direito regulatório que faz parte do direito público, me envolvo no escritório com a área de licitações e contratos administrativos, direito financeiro, direito regulatório propriamente dito com Anvisa, CEMED, e temas correlatos a gente está sempre estudando no direito público. Que bom que eu vou ter alguém para me ajudar a entender tudo isso, né? Rafael, te apresenta para o nosso público aí que ainda não te conhece. Meu nome é Rafael, eu sou estudante de Direito e trabalho em licitações hoje como coordenador. Faço participações, editais, buscas e estamos aí. Que bom que tu entende do assunto, tu vai poder me ajudar inclusive nas perguntas aqui. A primeira para Mariana
Qual foi a tua inspiração para entrar na área licitatória e regulatória? Então, eu acredito que eu sempre gostei de direito público e na graduação a gente acaba tendo o direito público mais para o final. Então, tu já também está com uma maturidade maior, tu já tem um direito, tu já viu na faculdade aquilo que tu gostou, aquilo que tu não gostou. E aí eu comecei a estudar direito público, tive um excelente professor e isso também influencia bastante, porque... Dá os créditos, que é o nome. O Martin Heberlin, que foi na Uniriter, ele foi meu professor de administrativo. Martin? Eu não sei pronunciar certo, mas eu acho que é Heberlin. Tá, olha o professor aí. Ele agora está dando aula na La Salle de Canoas, mas ele é maravilhoso. Sim. E ele, assim, ele trazia muito o estudo para o direito administrativo e eu me encantei bastante pela área e acabei querendo fazer a minha especialização em direito público. Então, fiz a minha especialização em direito público na FMT e comecei a buscar oportunidades para o direito público. Foi aí que eu entrei na Garrasta Azul. Entrei na Garrasta Azul recém-formada, tinha ali 1 ano de formação e comecei a trabalhar com licitações e também com direito regulatório, porque aí, claro, às vezes a gente tinha um cliente distribuidor de medicamentos que vinha por uma situação de licitações, o escritório já tinha essa parte de licitações bem sólida, constituída, e aí acabava ali, surgiu um problema com a Anvisa, estou precisando de uma questão de registro, estou precisando de fazer uma notificação. Aí eu comecei a me envolver, a gostar também, e foi aí que a gente foi traçando, né, e organizando muito mais o núcleo de regulatório, que hoje é um núcleo autônomo dentro da Garrasta Azul. O núcleo de regulação e novas tecnologias, a gente ficava dentro mais ali do guarda-chuva da direito público, agora acaba sendo uma parte bem setorizada, com outras áreas ali, licitações, cobranças públicas, que ficam setorizadas também. O Rafael entende, tu com certeza entende, mas para quem não entende, assim como eu, o que é a tabela da CMED, qual a função dentro da regulação dos medicamentos? Então, a CMED é a Câmara de Regulação de Medicamentos no Brasil, né? E ela veio foi constituída para solucionar uma dor de limitar os preços que as empresas poderiam ofertar para o consumidor final, para os distribuidores, né? Então, ela veio nesse sentido de preciso regular o mercado de medicamentos, preciso regular a precificação. E para isso, eu vou fazer o quê? Vou ter a tabela CMED. A tabela CMED ela é uma lista de preços que fixam um teto máximo de que empresas possam ofertar, seja no preço de fábrica, para distribuidores e para cadeia de consumo, mas também vai trazer esse limite de preço máximo para vendas finais e um diferencialzinho também, quando a gente está falando de vendas para o governo. Onde tu entra aí? Tu utiliza essa tabela para alguma coisa? Nas vendas ao governo, a gente agora replicou, a gente tem um limite máximo que a gente pode vender. Então, sempre tem que cuidar a oferta na hora da disputa, até porque é uma infração ofertar acima da CMED. Sim, isso que o Rafael trouxe é muito relevante, porque nós até conversávamos um pouquinho antes do episódio começar, e a gente fala assim, vender acima da CMED, né, acima dessa tabela que diz um valor máximo. O valor máximo é R$10, não pode vender a R$11, porque se você vender, vai estar infringindo. Nem 10 e 1. Nem 10 e 1. Não dá nem para dar o ganhozinho brasileiro. Nadinha. Ali. Mas muitas empresas acham que é só a venda, mas na verdade a oferta também configura uma infração. Então, se você está num momento de uma licitação, se você faz um registro de preço e você já coloca um valor sem observar esse limite máximo, você vai estar cometendo uma infração passível de um processo administrativo e você não vai ter ganhado nada, porque se você vendeu, você ainda recebeu aquela receita. Se você só ofertou, você não ganhou, pode não ter ganhado aquela licitação. Pode ganhar o processo só. Exatamente. Faz a oferta, sai de lá com uma multa sem ter ganho nada, porque não ganhou a licitação. E aí que é difícil de recorrer, né? É uma multa que é muito difícil de recorrer, porque tem um registro, né? Existe um registro da oferta, por isso que fica muito difícil se defender depois. E não tem muita margem interpretativa, porque se existe um preço, o preço é R$10, eu registro 10 e 1, eu vou fazer o quê? Eu vou discutir o quê? Então, os advogados adoram ficar procurando argumentos, mas quando o assunto é tabela CMED, é bem difícil, e aí acaba que a gente precisa muito focar
em minúcias de condução do processo administrativo. Então, olhar o processo, ver se a empresa foi devidamente notificada, se o processo está com todos os documentos, se o cálculo está certo, né? Porque pode acontecer de ter um volume gigante de oferta de medicamentos, na hora de a CMED fazer as contas ali, viu que um valor ela está multando em cima de um valor que já foi multado. Então, um bis in idem, né, que é uma duplicidade, isso é o que a gente acaba olhando. Mas a discussão de ele não cometeu a infração ou ele não fez, acaba que fica muito rasa, porque tá ali, né? Tá na resolução o preço, tá registrada a oferta, não tem muito o que discutir. Todos os medicamentos que se vendem no Brasil estão nessa tabela? Ou tem algum que fica fora, tem alguma exceção? Existe alguma coisa que pode ser feita somente na licitação? Ou não? Tá bem tabelado e é aquilo ali deu? Tem a tabela que se aplica a tanto o preço que o medicamento vai ser vendido para a indústria e tem o que vai ser vendido ao consumidor. Quando a gente está falando de vendas ao governo, tem peculiaridades. Tanto vendas ao governo quanto vendas que decorrem de uma decisão judicial que obriga aquela entrega específica. Então, quando tem essas exceções, a gente acaba colocando um desconto a mais, que aí a gente vai chamar esse desconto de coeficiente de adequação, que é um desconto que é inserido porque a gente está falando de uma venda ao governo que pressupõe um volume maior de contratações, então por isso que esse desconto ele é importante, e se proveniente de uma decisão judicial, acaba se relacionando até com a própria tutela da saúde, né? Então acaba que essas são as exceções, mas fora isso, não. E aí, claro, a exceção que também se tem dentro dessa questão de coeficiente de adequação é que existe esse rol de medicamentos dos quais incidem esse coeficiente. Fora isso, vai se aplicar o preço de fábrica ou o preço de vendas ao consumidor, mas estão os medicamentos inseridos dentro dessa tabela, até porque faz parte do procedimento, né? Então, uma indústria quer produzir determinado medicamento, ela precisa submeter isso à precificação da CMED, senão ela nem consegue colocar esse medicamento no mercado. Como que é feita essa precificação dos medicamentos? Então, isso é uma questão bem curiosa, assim, até eu estava dando uma estudada, porque são aspectos que envolvem muito a prática, mas como é uma questão regulatória imposta, normalmente a gente se submete e não questiona muito, né? Então, existem vários critérios, como pesquisas internacionais, então a CMED vê, esse medicamento ele vem do exterior, se vem do exterior, qual é a precificação que está sendo feita lá, se tem concorrentes nesse sentido, se a gente está falando de um medicamento genérico, se a gente está falando de um medicamento novo no mercado, se a gente está falando de um medicamento que tem um grau de inovação muito grande. E aí entra um ponto que é bem relevante. Quando a indústria submete esse documento para a CMED para buscar essa precificação, ela também vai trazer peculiaridades que eventualmente a própria CMED não observaria, né? Então, grau de inovação, de tecnologia, que acaba que aumentam os custos dessa precificação, e para que a CMED coloque esse preço na tabela, precisa ser levado em consideração todos esses critérios, né? E também, se eventualmente a indústria submete esse valor para a CMED e a CMED aprova um valor muito inferior, tu pode recorrer, tu pode dialogar com a CMED no sentido de, olha, eu submeti o meu medicamento para esse valor, mas esse valor não condiz, ficou muito abaixo. Então, tem todo esse momento de contraditório e ampla defesa junto com a CMED para chegar a um preço justo. Eu fico pensando na complexidade que é chegar nesse preço, porque tem um fabricante, tem o atacado, tem o varejo, tem o consumidor final, tem muita gente envolvida, tem o trabalho deles, então não é uma coisa que é do dia para a noite, e tem que estar sempre monitorando, né? Porque afinal o preço vai modificar durante o ano, durante um ano e meio, sei lá, e onde que depois tu pode trazer a tua opinião, mas onde que eu encontro essa tabela, eu como consumidor final, quero comprar meu dipirona lá, como que eu sei que eu estou pagando um preço justo? Então, tem no site da CMED mesmo, tem a lista lá, que não é muito intuitiva de um modo geral, porque a gente tem ali linhas, agora até eles estão passando por modernizações em todos os sites do governo, tem facilitado.
Mas o que é importante o consumidor final observar é que a CEMED, ela coloca um preço que é o máximo. É o máximo que aquilo ali pode vender. Então, se a farmácia ofertar o mínimo, ofertar um valor que, claro, não ofenda práticas concorrenciais e que esteja adequada até com guias de farmácia e com outras agências, com outras autorregulações, por assim dizer, você pode pagar o seu dipirona com preço, você deve, espero, pagar o seu dipirona com um preço bem inferior ao CEMED. A CEMED é o limite, né? Tá. Às vezes costuma ser um valor exorbitante de alto, né, do que trabalhado no mercado. Tu comentou sobre a demora dos medicamentos. A indústria demora em torno de 2 anos a se registrar o produto, até o cálculo também sobre a CEMED. Você comentou também sobre medicamentos que podem não estar na tabela. Existe esse case hoje de não ter na tabela medicamentos que são importados, judicial para pessoas físicas. Mas aí até lá eu não compro o remédio. Antes de estar nessa tabela, eu não consigo ter acesso ao remédio, eu consigo trazer de outra maneira. A Anvisa faz um cálculo. Ah, tá. E se for por decisão judicial, por meio do próprio processo, né? Como ocorre com documentos, com medicamentos que são importados. Até tem se usado bastante a importação de medicamentos à base da cannabis, que não está no mercado regulado. E isso é tudo por decisão judicial mesmo. Eu adoro sigla, tá? Tudo que eu puder transformar em sigla fica mais fácil para mim. Por exemplo, eu anotei aqui da LGPD, né? Porque isso ajuda para quem é meio dislexo, que nem eu, a memorizar as coisas. PF, preço de fábrica. PMC, preço máximo ao consumidor. Explica como se nós tivéssemos 5 anos cada um, qual a diferença de um para o outro. Então, o preço de fábrica é o preço que vai envolver a cadeia de fornecimento. Então, vai ser para o distribuidor. Como o Rafael mencionou, a indústria leva em torno de 2 anos para conseguir o registro do medicamento com a precificação. Quando isso chega no distribuidor, no fornecedor desse medicamento, esse medicamento ele já está tabelado como preço de fábrica. Agora, se é uma farmácia que vai atrás desse medicamento, ela vai ter que ofertar o valor máximo para ela, é direcionado ao consumidor final. Então, esse preço máximo de vendas ao consumidor final. Quando a gente está falando de preço de fábrica, se aplica para a indústria. E quando a gente está falando de preço de venda ao consumidor final propriamente dito. Com aquele cuidado que é o preço máximo. Então, num distribuidor que vai pleitear com a indústria um medicamento, ele vai chegar e dizer, olha, na CEMED esse é o nosso preço máximo, mas eles vão ficar negociando para que seja bem distante desse preço máximo de venda. Até para poder ter lucro, né? E é importante. Todo ano tem um reajuste dessa tabela. Até 5% mesmo. Isso que leva em consideração também a inflação, né? Porque imagina, se demora 2 anos para o medicamento ser aprovado, ser tabelado, quando ele é efetivamente posto no mercado precificado, ele já está com uma defasagem. Não, porque acaba que o teto da CEMED muitas vezes é bem mais alto do que os valores usuais, mas ele pode já ter sofrido com aumento de algum componente, né, que vai influenciar em todo o medicamento, e aí por isso que tem esse ajuste anual também, que leva em consideração a inflação. O CAP é o Clube Atlético Paranaense, para mim, como futebolista apaixonado. Mas o coeficiente de adequação de preço, como impacta nas vendas do setor público? Na verdade, se relaciona totalmente, né? Porque existe um rol de medicamentos, e isso também acredito que o Rafael veja muito na prática dele, a dificuldade que é organizar as próprias normas da CEMED, né? Então, existe uma lista aqui, existe uma regulação ali, existe um rol aqui. Então, isso não fica muitas vezes num manual unificado. Não, você está em 2025, atualizou uma norma da CEMED de 2025 que altera a norma de 2018. E que a 2018 ela continua valendo em partes, assim. Então, existe uma lista de medicamentos que estão sujeitos a esse CAP. E esse CAP é um desconto. E quando a gente está falando de CAP para esses medicamentos específicos, a gente deve aplicar obrigatoriamente. Então, se você vai vender ao governo um medicamento
que está nessa listagem sujeita a esse desconto, e você não faz isso, você deixa de inserir o CAP, você vende ao governo um valor sem esse desconto, e aí você pode ser penalizado por isso. Então, nas vendas ao governo, quando a gente está falando desse rol de medicamentos, é obrigatório que você insira esse desconto, se não descontar. E aí, até eu acho que eu mencionei anteriormente, se o órgão público compra um volume muito alto, eles acabam até justificando que esse CAP poderia ser do volume, é uma contratação recorrente, por exemplo, hospitais públicos do estado do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso vai fazer com que o volume seja muito maior, o que justificaria esse desconto específico para esses medicamentos. Mas também tem a questão do própria decisão judicial também, que pode inserir, que deve ser inserido também esse desconto. E aí, nas vendas ao governo, é uma questão obrigatória. E, inclusive, como você gosta de siglas, né, tem o preço máximo de vendas ao governo, que é uma outra sigla também, no sentido de que uma vez que você insere esse desconto no preço de fábrica, ele se torna o preço que a gente vai vender ao governo. Então, é mais uma caixinha de preços de vendas específico. Como é que foi para dominar isso tudo, hein? É bastante coisa. Pelo amor de Deus, cara. Bastante coisa. Agora, quando você aplica o CAP, os preços costumam ser bem mais baixos. Essa 7 tu pode fazer para ela, deixa... Vamos ver vocês dois aí, vou deixar vocês se matarem. Descontos abaixo da CMED em licitações? Existem limites? Devem, né? Porque, como a gente disse, a CMED, ela coloca um valor muito alto, e é uma grande contradição, assim, e há muita controvérsia no mercado farma, de o quão factível são os preços da CMED e às vezes até distantes da própria realidade. Então, sim, ali eles inserem uma quantidade de limite máximo, mas o mínimo você vai ofertar. E aí, você pode ofertar. E aí, quando a gente está falando de licitações, e nisso o Rafael fica até combinando os dois mundos do regulatório CMED e da vantajosidade em licitações, o próprio Tribunal de Contas da União, ele já se manifestou, ele disse, olha, um gestor público que vai organizar uma licitação de medicamentos, ele não pode ficar se baseando na CMED, porque esse valor é realmente muito alto, ele precisa ver os valores de mercado, ele precisa ver se, eventualmente, um similar daquele medicamento não vai ser mais vantajoso e vai se propor ao fim que se destina. Então, esse ponto de o que é mais econômico para a administração, muitas vezes é feita de uma forma muito mais distante do preço da tabela CMED. E esses dois mundos, eles precisam conviver, porque senão você pode, inclusive, enquanto gestor público, se você só liga para a tabela CMED para botar as suas precificações, até própria denúncia no Tribunal de Contas, no sentido de que, olha, aquele gestor público, ele não está preocupado em comprar um remédio a um preço que é a metade da tabela CMED, ele só coloca a tabela CMED, isso é o melhor para a administração pública? E aí, é claro que não, né? O melhor para a administração pública é comprar o melhor, pagando menos, de forma estratégica, porque senão não fica muito custosa as compras públicas, né? E por isso que é feito hoje, o gestor público, ele faz as estimativas de preço, né? Ele faz um processo como se fosse a quantidade, o valor que ele vai comprar do produto, só que ele não compra. Ele só faz para pegar o preço dos fornecedores, para assim poder realizar um processo licitatório. E sempre, a pergunta, acredito que mais é para ti do que para ela. Para quem vai comprar esse medicamento, é sempre melhor comprar o mais barato, obviamente, mas tu percebe que existe essa preocupação também com a qualidade, se vai entregar, se tem essa logística também por trás, ou é simplesmente preço? Hoje a gente conversa muito sobre preço. Tá. Tem o melhor preço do mercado e a melhor qualificação técnica, né? Se a empresa consegue atender, daí são os atestados de capacidade técnica, mas é praticamente isso. Porque às vezes não adianta só compra, que nem eu falo pelo esporte, né? Eu vou pagar 20% a menos, mas aí o cara não entrega a qualidade que eu preciso. Mas esse é assunto para um outro momento. Até quando a gente está falando, por exemplo, de um bem que não seja um medicamento,
as composições dos medicamentos, elas são muito similares. Sim. Então, normalmente são as mesmas, ou realmente que não atrapalham. E como todas elas estão dentro do mercado regulado da Anvisa, passaram por um processo de aprovação, então são confiáveis. É diferente da gente, daqui a pouco, existe canetas azuis e existe a BIC. E aí eu vou lá e compro uma caneta azul muito barata, que eu não vou conseguir fazer acabar como uma caneta BIC eu consigo fazer acabar. Nisso, a gente tem uma preocupação com a qualidade. E isso já foi objeto de várias investigações do Tribunal de Contas, que faz essa fiscalização se os órgãos públicos estão comprando bem. Porque não adianta você comprar um monte de canetas ruins e daqui a 2 meses você precisa refazer a licitação porque as canetas que você comprou não prestou. Mas quando a gente está falando de medicamentos, fica muito no universo do preço, porque são muitas vezes as mesmas fórmulas, os mesmos laboratórios que fornecem, e até essa estimativa de preço, o quanto ela acaba impactando no momento de você olhar, porque você vê que se seu concorrente ofertou um valor muito abaixo, você sabe que ele não vai conseguir fornecer para o órgão público. Você já nem participou da licitação, você só viu na estimativa, você olha, isso aqui não é factível, essa precificação que está sendo apresentada. Então é muito valiosa a estimativa de preços feita pela administração, e muitas vezes eles optam pelo bem mais barato, e esse bem mais barato acaba levando a uma inexecução contratual gravíssima, né? Então as empresas não conseguem fornecer, e aí é processo sancionador por parte do contrato no contrato administrativo. Só muda o endereço. Então, tudo que vocês estão falando é o que a gente vive dentro do esporte, só muda o endereço. Promete muito com pouco preço, não consegue entregar. Infelizmente, é isso. E um caso bem peculiar nos materiais médicos. Vou dar um grande exemplo das fraldas. Isso é uma coisa que eu ia perguntar também, se só se aplica medicamento, o material também. Não, só medicamento. Tá, a tabela é só medicamento, mas vocês têm o caso do material também. O caso do material que eu gostaria de explicar é as fraldas. As fraldas hoje, tu comentou sobre qualidades, né? Hoje, se tu tiver uma máquina de fazer tricô e fazer fralda em casa, tu pode vender ao governo. Não tem nenhum regulamento hoje que limite as qualidades das fraldas. Então é um mercado bem... Não, eu já ouvi falar... Bom, quem tem... conheço donos de casa geriátrica, né? Sim. E a reclamação da fralda é alguma... Mas vocês eu sempre digo, vocês conhecem as marcas que têm qualidade. Por exemplo, a nossa Big Frau. Por que não compra Big Frau? Por que tu tenta inventar outra coisa? Aí depois só tem a reclamar, não tem o que fazer. Mas o dia que vier alguém da Big Frau, que eles explicam melhor pra gente. Em que situações os órgãos públicos podem exigir preços abaixo da tabela? Eles devem exigir, porque, como a gente estava conversando, né, se o gestor público, no momento de levar em consideração só a tabela CIMED, ele vai estar entrando nesse universo de uma forma mais facilitada, evitando uma estimativa de preços, que é um procedimento obrigatório, então tem que fazer, mas não vai estar buscando uma compra melhor para o órgão público e melhor para o governo, para os cofres públicos. Então, ele deve sempre exigir, e acaba que a tabela CIMED é para ser esse referencial máximo, não tem essa limitação mínima, então isso fica uma parte de negociação mesmo. E até se a gente pensasse, se a tabela CIMED fixasse, por exemplo, um valor obrigatório, né, um valor fixo, a gente perderia totalmente a competitividade. Você vai competir com o quê? Hoje, no mercado de medicamentos, a grande maioria da competição ela é em cima da precificação e da capacidade de entrega, né? Então, você consegue entregar com uma agilidade alta, você tem um preço melhor, mas se fosse uma coisa tabelada, você só pode vender a esse valor, ficaria muito limitado, não teria competição, e os próprios associativismos, assim, que acabam fazendo guias de preço, recomendando, fazendo campanhas que existem de forma muito viva no mercado de medicamentos, campanha desse similar, desse genérico, e fica nessa margem de negociação e de competitividade bem grande. Então, eles devem exigir o preço abaixo da CIMED como regra geral e usar a CIMED como um teto máximo. Eu tenho uma pergunta fora do roteiro.
Pode ir, vamos lá. Pode ser comprado acima da CMED? De alguma maneira que pode ser comprado acima? Vamos supor um medicamento que não tem no mercado hoje e tem um paciente precisando, só que se eu for vender, vai ser acima da CMED. Se o medicamento está tabelado acima da CMED, com valor máximo, não. Eu não, nenhum caso que eu trabalhei até hoje veio não, até a própria resolução, a resolução, salvo engano, é 02 de 2018, ela é bem específica. Ofertar, assim, não vislumbro. Como eu gosto de regra clara, cara. Eu adoro quando o troço é simples. Não tem mas. Eu digito com mas. Mas isso é bem complicado, porque quando a gente é uma empresa sancionada pela CMED, né, vendi acima do valor, não tem o que falar, né? Aí a empresa chega até o escritório, então vendi acima do valor. Tá, vendeu. Mas o que a gente pode fazer? Tem coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, foi uma oferta feita de forma continuada? Não, foi uma vez só. Então a gente pode pedir para a CMED diminuir um pouquinho, um valorzinho ali, dar um desconto. É a primeira vez que você está sendo punido pela CMED? Sim, é a primeira vez. Então a gente pode pedir para ela diminuir um pouquinho, mas ela vai diminuir um pouquinho em cima da base daquela multa que já foi imposta. Não vai, não, nesse caso eu comecei um processo sancionador, mas eu vou parar o processo sancionador, porque na verdade esse medicamento aqui, o omeprazol, podia vender acima. Não tem. Tu perguntou se pode ou não pode, mas a pergunta aqui é quase a mesma coisa. O que acontece com a empresa se vender acima? Quantas vezes eu posso? Qual que é a punição que acontece com a empresa? Então, é aí que o meu trabalho acontece. Que legal! É aí que o meu trabalho acontece, porque quando a gente oferta numa licitação para um órgão público acima da tabela CMED, a gente vai ter, às vezes, os nossos concorrentes olhando a gente cometer uma infração. Então, eles vão lá e denunciam. O CMED, olha só, vou te mandar ata de pregão, eles ofertaram acima da CMED. O próprio pregoeiro faz um ofício para a CMED, fiz uma licitação, e isso é uma coisa bem peculiar. Eu já trabalhei em casos que o valor que foi colocado, ele estava acima da CMED. Por quê? Porque na hora de fazer a licitação, o pregoeiro ali não se atentou ao valor e colocou um valor acima da CMED. As empresas foram participar e usaram como referência o quê? O valor que a administração pública havia indicado. E se deram mal. Por quê? Porque estava acima da CMED. E em uma situação assim, inclusive o próprio pregoeiro, olha só, depois que eu vi que estava acima da CMED, e a galera foi, né, fazendo, ofertando, e todo mundo ofertou acima da CMED. Então, acontecem denúncias muitas vezes. Eu nunca vi, em todos os processos que eu já trabalhei, foram muitos, eu nunca vi ter um agente de fiscalização da CMED participando de uma licitação para ver se as pessoas estão ofertando ou se estão vendendo. Acredito que existam auditorias em contratos públicos. Hoje a gente tem o nosso Portal Nacional de Contratações Públicas, então todas as contratações públicas do Brasil estão centralizadas nesse portal, o que facilita muito, né? Você vai lá e coloca medicamento X, você vai ver todo mundo que contratou, então fica muito mais fácil para o órgão fiscalizador, que é a CMED, olhar se está ofertando dentro ou fora, agora que a gente tem esse portal unificado, o que a gente não tinha anteriormente. Mas, uma vez que a empresa oferta, vende acima da tabela, ela vai ter um processo sancionador, muito provavelmente, que vai começar ou de ofício pela CMED ou por meio de uma denúncia. E aí a gente vai precisar olhar quando que foi a oferta, o que foi ofertado, qual foi o valor que foi ofertado, o quanto ele está acima da CMED, porque a multa que vai ser imposta, ela vai levar em consideração o valor que você ofertou. É proporcional. É proporcional. Então, às vezes, uma empresa que está começando a licitar agora ignora contrata um analista de licitação sem experiência nenhuma, ele vai lá no pregão dar um lance super acima da CMED. Te liga aí, meu. Se é uma quantidade grande, a multa vai ser baseada naquilo ali. Eu nunca trabalhei em nenhum processo com a tabela CMED que as multas fossem inferiores a R$100 mil. Nunca.
Nunca tive assim, olha só, ganhei uma multa de 10 mil, 5 mil, nunca. É assim, 600 mil, 500 mil, 200, são multas muito altas. E para um pequeno distribuidor, isso muitas vezes é o encerramento das atividades. Quebra a empresa. Acabou. Principais cuidados jurídicos que uma empresa tem que ter para participar de licitações na área da saúde? Olha, são muitos os cuidados jurídicos que precisa ter. Eu acho que tudo passa por uma capacitação. Isso é uma coisa que a gente bate muito o martelo lá no escritório. A gente fala muito para os nossos clientes na área de licitações, de cobrança pública, de regulatório. Tem que capacitar a equipe. Por quê? Porque o trabalho acontece na ponta. O trabalho acontece no time de licitações que está participando da licitação. O time acontece ali no time de licitações, mas quem analisa o edital e diz dá para participar, a gente vai ter lucro aqui, vai ser bom. Acontece quando a gente faz o contato com o time de logística. Então, como é que eu vou participar de uma licitação se eu não estou bem alinhada com o meu time de logística para entregar? Eu vou me dar mal, não vou ter uma inexecução contratual gigantesca, e aí eu posso eventualmente também ser penalizado por isso. Então, muitas vezes as empresas confundem o vender para o privado para vender para o público, e são mundos diferentes. Justificativas que você pode dar para o privado, você não pode dar para o público, e se você der, pode ser que o órgão público ele não aceite essa justificativa, em razão justamente dessa supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Então, esses cuidados da licitação, esses cuidados de logística, se você vai conseguir entregar, toda a gestão contratual. Hoje a gestão contratual no time fica contigo. Então o Rafael tem grandes preocupações, no sentido de que, nossa, a gente está com todas essas licitações aqui que a gente ganhou, todos esses contratos aqui, o que falta entregar, o que a gente precisa fazer reequilíbrio. Então é bem comum, assim, até acho que uns 2 anos atrás teve uma carência no mercado de um componente do omeprazol. E daí aumentou muito o preço. E como a gente tem vários clientes que são distribuidores de medicamento, começou a chegar reequilíbrio econômico-financeiro, cancelamento de ata. Por quê? Porque perdeu o valor, ficou defasado o valor, você não tinha mais condições de fornecer para o órgão público com lucro, e muitas vezes era o melhor que você não ofertasse, porque você não perderia totalmente, sairia e pagaria para poder fornecer para o órgão público. Então, nesse momento, tem que fazer pedido de reequilíbrio econômico, tem que pedir cancelamento, então tem que estar toda hora tendo essa gestão documental com o órgão público. E depois também tem que ter todo o cuidado para receber do órgão público, né? Então, você já forneceu, já entregou, já deu tudo certo. Você está com todos os documentos que você precisa para receber, porque também entra num terceiro momento da contratação, que também tende, às vezes, a ser problemática, né? Você fez tudo que estava a seu alcance e o órgão público não paga, porque diz que não tem orçamento, porque diz que que tem outras notas de empenho na sua frente, e aí entra nessa terceira parte. Então, eu diria cuidados na parte da licitação, cuidados na parte da execução contratual e da parte financeira da cobrança, e isso passa muito pela capacitação do time que está na ponta. E eu, como gosto de comercial, gosto de venda, adoro venda, aproveitar e vender o peixe da Mariana aí, né? Qual é as soluções que vocês apresentam para as empresas lá no escritório de vocês? Então, nós somos um escritório que atende todas as áreas do direito. Somos muito forte em direito público. E aí, o que a gente desenvolveu? Na nossa área de cobranças públicas, a gente tem tecnologias, então a gente tem sistema de análise de órgão público. A gente criou um Serasa de órgão público, que você pode ver se esse órgão tá bom de licitar, porque vai te pagar depois. E também até pesquisas de fontes de recurso, para você poder ver assim, essa fonte de recurso vai ter dinheiro para me pagar depois. Só que muitos clientes chegavam para nós com grandes problemas de inadimplemento, e que quando a gente via, o problema estava muito mais na gestão contratual pela empresa do que propriamente no órgão público não querer pagar. Então, a gente precisava organizar isso. Então, nós desenvolvemos um produto também, que é mentoria do ciclo financeiro do contrato, também mentoria de gestão de contrato, para capacitar todos os times da empresa, desde o time de licitações, desde estagiários, desde o setor financeiro, todo mundo que está nessa cadeia de fornecimento para o órgão público saber o que precisa fazer para evitar o inadimplemento. E nisso, a gente já conseguiu recuperar muitas quantias financeiras e evitar muitos inadimplementos com órgãos, assim, sabiamente problemáticos, porque teve essa boa
gestão. E aí tudo isso a gente também faz com bastante tecnologia e usando um método de trabalho que é o Scrum, que é um método ágil de trabalho que a gente usa lá no escritório e que a gente incorporou nesse produto também. Para eu entender, vamos lá, vamos dizer que eu seja a empresa da Cristal aqui. Quero contratar a tua empresa para fazer uma prevenção e uma capacitação do meu time. Tu me oferece essa solução e é exatamente isso, é prevenção e capacitação para poder tudo trabalhar num ecossistema para não ter problema lá na frente, né? É mais ou menos isso. Exatamente, a gente vai ver qual é a tua maior dor. A tua maior dor está em penalidades decorrentes de inexecução contratual. Então, a gente precisa trabalhar no teu contrato. E aí a gente vai ter encontros semanais, a gente vai listar todos os problemas que a gente tem, todos os processos que a gente tem, tudo que está dando dor de cabeça. E aí a gente vai ter encontros semanais que a gente vai olhar para isso. E aí nisso acaba que a gente muda a forma como a empresa se comunica. Porque muitas vezes os problemas acontecem porque logística não se comunicou com o time de licitações. E o time financeiro não se pediu um documento para o órgão, disse para o órgão que não tinha um documento, mas se tivesse perguntado para o coleguinha que está na estação do lado, você teria o documento. Então, a gente, nesses encontros, a gente faz sessões interdisciplinares em que a gente percebe, pessoal, vocês estão pedindo a nota de empenho? Não estamos. Então, agora vira um procedimento padrão. A gente vai pedir essa nota de empenho para o órgão público. Mas vocês consultaram o score de crédito desse órgão antes de licitar? Não. Isso é uma prevenção total. Você precisa ver se o órgão está com condições de pagar, como que você olha isso no portal da transparência, se ele está com decreto de calamidade financeira, que é um problema gigante hoje no universo de quem contrata com um órgão público. Calamidade financeira? Sim. Me explique, por favor. Então, isso é uma criação jurídica, uma invenção, né, com base na questão de calamidades públicas existentes. Então, a gente viu, por uma dificuldade de gestão muito grande dos órgãos públicos, a criação dessa invenção jurídica chamada de decreto de calamidade financeira. Então, quando você troca de gestão, o novo prefeito chega naquele município, olha as contas públicas e vê, meu Deus do céu, não tenho como pagar, vou fazer o quê? Um decreto. Não vou pagar até eu arrumar minha casa aqui, não vou pagar até eu ter uma lista ordenada, quem são meus credores e tudo. E aí ele fica usando desse argumento para quem está cobrando para não pagar. Então, que eu tô com um decreto de calamidade financeira. E aí quando a empresa não tem conhecimento técnico de lidar com isso, de contornar essa objeção no recebimento, ela fica sendo ali engambelada pelo servidor que não quer pagar. E existem caminhos para isso, né? Existem formas da gente receber disso, existem métodos de negociação. Então, nessa mentoria também tem todos os métodos de negociação de Harvard que são utilizados para que o colega que está ligando para cobrar órgão público saiba o que tem que fazer. Então, é bem interessante, assim. Quanto tempo, mais ou menos, dura uma consultoria de vocês lá? É vitalício? Como que funciona? Não, depende muito da necessidade da empresa. A gente tem de 3 meses, 6 meses, 1 ano... E tem clientes que ficam muito tempo, né, passam aí 1, 2 anos, porque agora que eu arrumei meu setor de financeiro, agora eu quero arrumar meu setor de licitações. Agora que eu arrumei, querem ter essa mudança em outras áreas. E aí, às vezes, acabam terminando a mentoria conosco, mas ficam na área de licitações, na área de tributário, na área de societário. E aí, se tem um problema, continuam clientes que ficam dentro de casa. E nessa experiência de vocês, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem? Eu acredito que decorra muito do despreparo de saber que lidar com um órgão público é muito diferente de lidar com um privado. Então, um exemplo bem vivo, assim. Muitas vezes o setor financeiro, a mesma régua de cobrança pública, de cobrança privada que ela usa, então, quando eu tô com tantos dias de inadimplemento, eu ligo. Quando eu tô com tantos dias de inadimplemento, eu vou lá e protesto. Elas incorporam isso no público e esperam que isso dê o mesmo resultado que dá, muitas vezes, no privado. Só que um órgão público, ele não tá nem aí, muitas vezes, por se o nome dele no Serasa. Isso não importa pro órgão público, pro privado importa.
Então, para Sim. o órgão público, vai importar se daqui a pouco ele quiser ser beneficiário de alguma condição específica que acaba que essa inscrição pode impedir que isso aconteça, mas não é um efeito imediato. Então, essa ideia de que contratar com o privado é o mesmo que contratar com o órgão público acaba sendo bem problemática, porque você não vai ter os mesmos resultados e você não vai entender o que está acontecendo. Então, eu diria que é essa confusão. Então, antes de a empresa... eu acho até importante já começar, mas no momento em que ela começa, já aprender. Então, buscar capacitação, entender que é um universo diferente. Como a nova lei de licitações impacta nas vendas de medicamentos ao governo? A nova lei de licitações, ela trouxe diversas mudanças, assim. E é nova de quando? Já não é mais nova. 2021. 2021. Então daqui a pouquinho muda de novo. Não vai mudar. Ela veio para ajudar. Não vai mudar porque a antiga era de 93. Então era bem mais antiga. A 8666 ela era bem antiga. Então a nova, que não é tão nova, mas ela acaba sendo nova porque a gente tem nela estágios de adequação que são diferentes. Então ela começou em 2021, mas ela não entrou em vigor em 2021. Ela teve um período de transição porque ela trouxe muitas mudanças abruptas para isso. Então, para que os órgãos públicos pudessem se adaptar, para que as empresas pudessem se adaptar, ela dá esse período de transição para facilitar. Que está no prazo ainda. Que está no prazo. Inclusive, eu até mencionei o Portal Nacional de Contratações Públicas. Ele é obrigatório para municípios que têm mais de 20 mil habitantes. Para quem não tem 20 mil habitantes, ele não é obrigatório ainda, vai se tornar daqui a 3 anos. Então, ele vai fazendo esses períodos de transição para facilitar. E eu acredito que ela impacte o mercado de medicamentos, assim como ela acaba impactando todo mundo que participa de licitações propriamente dita. A gente tem aqui na nova lei de licitações um espaço de negociação muito maior do que nós tínhamos na antiga lei. Hoje em dia é fomentado que se negocie, né? Então a gente tem ali o agente da licitação para poder ter esse espaço de negociação. A gente também tem uma mudança muito substancial na questão de penalidades. Antes a gente tinha penalidades de 5 anos de impedimento de licitar e contratar se nós fizéssemos uma infração no bojo de um contrato administrativo. Isso mudou substancialmente, agora isso caiu para 3 anos. Então são mudanças assim que acabam. Tem também a unificação, né? Antes a gente estava falando de 3 leis, lei do pregão, lei 8666 e a lei do regime diferenciado de contratações. Tudo isso agora passa a ficar dentro de uma lei só, o que facilita a interpretação por parte das empresas. Então, a gente começa a ter uma simplificação das licitações com base nessa lei. Então, ela demorou um pouquinho para sair, mas ela veio de uma forma bem mais completa, assim. Cara, que legal quando a gente conversa com alguém que entende as coisas. Às vezes eu fico olhando pro tablet, ela tá lendo alguma coisa, não pode, ter um domínio tão grande mas é a convivência, né? É a experiência do dia a dia, é muita coisa acontecendo e a gente vai pegando esse domínio da situação. Como funciona a fiscalização e quem que acompanha essas vendas? Então, quando a gente já tem um contrato celebrado com a administração pública, vai ser o próprio fiscal do contrato, né? Então, ali, atrasou, com quem você vai se comunicar? Com o fiscal do contrato. Entregou a menos, né? Você tinha 1.000 caixas de medicamentos para entregar, você entregou 998. Quem vai fazer esse cara crachá? Vai ser o fiscal. Então, ele vai estar fiscalizando se está bom esse fornecimento, se não está bom esse fornecimento. E se não estiver bom, é ele que vai dizer, olha, essa empresa aqui tem que punir. E aí aqui, eu acredito que é bem vivo nas distribuições de medicamento a descontinuidade, né? Então, assim, tem um problema com um laboratório que decorre de uma situação que aconteceu num container da China, que traz para todo mundo. Então, a gente vai ver que por 3, 4 semanas, às vezes mais, todo mundo vai ter esse problema de descontinuidade de um medicamento, de uma indisponibilidade, de um componente que ficou mais caro. Então, quando isso acontece, a empresa ela precisa prontamente conversar com o fiscal do contrato. Ela precisa dialogar com a administração. Só que esse diálogo não pode ser uma coisa informal, uma ligação do tipo, fulano, olha só, vai chegar 7 dias depois. Não, precisa ser formalizado.
porque muitas vezes troca, muitas vezes o fiscal acaba sendo cobrado por um superior e ele precisa ter isso documentado para se proteger. Então, às vezes a gente entra em câmaras de negociação com os municípios em razão de processos sancionadores e também esses impedimentos de licitar, porque se você não pode licitar e você só licita, acabou a sua atividade. Você fecha a empresa e abre outra se você quiser continuar no mercado ou vai para outra profissão. Então, a gente já lidou até com municípios do interior de São Paulo em que tinha uma penalidade super gravosa de impedimento de licitar pelo prazo máximo, 5 anos, e quando nós chegávamos para conversar com esse fiscal, aí já colocavam o procurador do município também, porque já era um processo administrativo, e nós dizíamos assim, olha só, a gente não quis, a empresa não queria isso que acontecesse, ela queria fornecer, e aí a gente trazia todo o acervo de documentos que comprovassem que ela podia ter atrasado, porque realmente foi um caso fortuito, foi uma coisa além da vontade da empresa. E daí os fiscais muitas vezes diziam assim, nossa, eu acho curioso isso, porque antes de ter esse processo, vocês não me falaram isso. Agora vocês querem conversar, agora que eu já penalizei, agora que já acabou, quando eu ligava e ninguém me atendia, vocês não... Então, esse cuidado enquanto o relacionamento ele tá saudável com o órgão público, ele é muito valioso, porque do momento em que o órgão público diz que vai entrar com processo sancionador e entra de fato e te intima para a defesa, normalmente ele já está saturado da empresa e ele não quer mais negociar, ele não quer mais conversar, e aí põe às vezes penalidades gravosas como essas de 3 anos de impedimento, 2 anos. Penalidade, a gente falou antes da consequência de não cumprir o procedimento dos preços, mas qual as outras penalidades? A gente já falou até de fechar a empresa, mas além de multa, o que pode acontecer com a empresa? Então, na lei quando a gente está falando de tabela CIMED, a empresa ela vai ser punida com multa e também com correção da prática infrativa, né? Então, você deve corrigir. Só que fora isso, a empresa também pode ser punida em âmbito administrativo. De não poder participar de uma licitação, alguma coisa assim? Quando estiver falando do contrato, sim. Ela pode ser advertida na licitação, ela pode ser advertida, multada, pode ser impedida de licitar e contratar, e no pior cenário, quando é questões de fraude, dolo, assim, bem intencionalidade fraudulenta, declaração de inidoneidade. Aí fecha as portas da empresa, porque daí é 5 anos. Nossa É bem gravosa. E tem como afetar o sócio de alguma forma? Tem como afetar a declaração de inidoneidade ou as outras penalidades? Sim, tem como afetar os sócios. Porque muitas vezes isso decorre da própria conduta com aquela empresa. Então, é uma fraude, né, um conluio, uma concorrência. Aí você vai ver no contrato social daquela empresa, tava 3 pessoas. Aí fecha aquela empresa com aquela penalidade. Aí abre uma outra empresa, estão essas mesmas 3 pessoas? Sim, muitas vezes é feita essa correlação. Eu até trabalhei num passado em um processo de declaração de inidoneidade que era muito, muito, muito grave, porque eles foram atrás de tudo. Então, empresas que estavam em nome dos filhos, porque era realmente uma prática, né? E participavam todas as empresas da licitação e aí eles ficavam entre eles fazendo esses conluios, assim, de diminuição de preço para que sempre ganhasse alguma empresa daquele grupo, né? Fraudando totalmente. Como estruturar um setor comercial para atuar com segurança em vendas governamentais? Olha, vou vender o peixe, contrata a Garrasta Azul para a mentoria. Mas eu acredito que tudo passa muito pelo conhecimento, né? Tudo pelo conhecimento. Eu vejo que muitas vezes dentro da empresa surgem as oportunidades e as pessoas, elas não estão aptas tecnicamente para preencher essas oportunidades. E tá tudo bem, porque é na prática mesmo que você vai ver acontecer, né? Esse conhecimento que eu tenho, ele é muito do meu dia a dia enquanto advogada, nesses problemas jurídicos. Eu poderia ler 40 livros e eu não saberia tanto quanto é na prática, né? Mas no momento em que você abraça uma nova oportunidade, você vai estar na linha de frente, na negociação com o órgão público, buscar conhecimento formal é muito valioso. E eu digo buscar conhecimento formal entrando no YouTube, você encontra, né? Então, me tornei analista de licitações, e agora?
Então, o que você precisa fazer? O que você precisa olhar? Então, quem quer trabalhar com um órgão público precisa ter certeza que o time está capacitado para isso, porque, de fato, é um mundo diferente. E cada vez mais as gerações também influenciam muito, mas o conhecimento formal, o sentar e fazer um curso de 10 minutos, uma aula de 15 minutos, isso acaba sendo meio que menosprezado numa coisa de, na prática a gente aprende. Você vai aprender. Se você fizer uma coisa errada e levar um processo sancionador, você vai aprender que aquilo ali você não faz. Mas você podia evitar, né? Podia fazer antes. Então, eu acho que esse conhecimento formal do que olhar agora que eu faço, que eu tô desse cargo, o que fazer, eu acho que é muito importante. Eu não vou puxar até o saco, tá? Mas essa área ela só serve para pessoas mais jovens, porque tem a ver... Aqui são 3 guris trabalhando, né? Não sei que idade tu tá. Eu tenho 23. Tudo gurizada trabalhando. Alguém com um pouquinho mais de idade, digamos ali, 50, 60, consegue trabalhar nesse mercado tão acelerado de hoje em dia, consegue acompanhar esse ritmo de internet, de pregão eletrônico, dessas mudanças de LGPD o tempo todo, ou não? Esse é um mercado mais voltado para o público jovem? Conta a tua experiência. Eu acredito que é possível, assim. Eu super acredito que se a pessoa tiver, claro, uma pessoa que nasce na era digital, ela vai ter muita facilidade com a informatização. Isso é um fato, né? Não dá para desconsiderar. Mas a pessoa que quer, que já gosta desse... Porque a licitação, ela segue o mesmo racional a vida inteira, desde 1993. O racional de participar de uma licitação, ele é sempre o mesmo. Muda o lugar. Antes ia num pregão presencial, lá abria o envelope. Agora isso é online. Então, se a pessoa ela tem a proatividade, ela quer aprender, acredito que não tenha problema nenhum, independente da idade. Porque tem o conhecimento do racional que envolve a licitação. Eu trabalho já há 4 anos em licitações, né? E eu peguei na lei antiga ainda, né? E a lei antiga era muito mais... Um senhor já idoso já no negócio. E era bem mais complexo, né? Tu participar de licitações. Você não conseguia participar de tantos editais ao mesmo tempo. E hoje, com a tecnologia, inteligência artificial, tu consegue participar de inúmeros processos com mais facilidade, né? A Mariana estava contando no privado aqui para nós que ela usa bastante a inteligência artificial e eu vejo por você... eu até estava vendo aqui antes que ela disse que tem um podcast lá no escritório de vocês e ele muito interessado para aprender, porque é um assunto específico. O que vocês falam lá que pode ajudar quem trabalha na área? Então, como a gente tem essa veia muito forte do direito público, principalmente licitações, contrato administrativo e cobrança pública, a gente tem episódios direcionados só para quem está com problema de inadimplemento, só para quem está com problema de penalidade, só para quem está com problemas relacionados à fase da licitação mesmo. E também a gente faz todo mês, na última quarta-feira do mês, a 1h, a gente faz um podcast, um webinar aberto e gratuito para todo mundo que tem problemas de cobranças públicas. É um webinar de 1h com o nosso CEO, Carlos Bonami. Ao vivo? Ao vivo. Aí eu posso mandar uma dúvida lá e sanar no ar. Na hora. Que legal. É bem legal. E aí a gente tem esse grupo, que é um grupo de WhatsApp, que se chama Cobranças Públicas em Foco, que é um grupo da Garrasta Azul, onde a gente coloca toda semana newsletters de decisões do Tribunal de Contas, que impactam o dia a dia de quem está com um órgão público com problemas de inadimplemento, que hoje isso realmente é uma coisa que dá muita dor de cabeça. Então, por isso que a gente é bem direcionado para esse objetivo de ajudar essas empresas e resolver esses problemas de inadimplemento. Então, a gente faz esse webinar e aí os cortes mais emblemáticos, os pontos de maior atenção, a gente lança todos os dias da semana no nosso canal do YouTube. Então, todos os cortes estão lá, decreto de calamidade que eu mencionei aqui, suspensão de serviços essenciais, problemas com nota de empenho, ano vai virar, restos a pagar, coisas bem específicas de direito financeiro, a gente trabalha no nosso podcast e no nosso canal. No final tu vai reforçar, tá? Mas pode deixar as redes sociais, onde que eu encontro esse material. Claro. O nosso canal do YouTube é o Garrasta Azul Advogados e é o nosso Instagram também. O meu Instagram é Mariana Fogaça P. Te segui ontem. Me seguiu ontem? Te segui ontem à noite, procurei. Eu tava te estudando já ontem à noite. Eu nem olhei meu Instagram, até vou olhar ali. E então nas nossas redes sociais é todos Garrasta Azul. A gente tem conteúdos muito legais, a gente tem
essa busca de capacitar os nossos clientes e as pessoas em geral, porque ali no escritório a gente acredita que simplificar o direito é indispensável, às vezes ainda fica uma coisa muito inacessível, né? E no mundo de órgãos públicos é realmente um mundo diferente. Então a gente bate nessa tecla e faz bastante esses eventos para poder capacitar mesmo. Então são abertos, são gratuitos. Tem muita gente que não entende o juridiquês, né? Muita gente. Muita gente, eu no caso também, porque eu estou aqui aprendendo só com vocês. Nós falamos em estruturar o setor comercial e qual a importância do compliance regulatório e concorrencial nesse tipo de operação. Então, o compliance, eu acredito que assim como a implementação de LGPD, muitas pessoas acham que fazem, mas efetivamente não fazem, né? Então, tu ter essa preocupação preventiva de estruturação passa muito por tu ter a capacitação da tua equipe e tu ter isso documentado, né? Acredito que quando tu entra num setor de licitações e que trabalha muito e participa de muitas licitações ao mesmo tempo, e você faz uma pergunta, o que é a primeira coisa que você faz antes de fazer a oferta? Se você tiver 3 respostas diferentes, a gente pode estar com um problema ali, porque significa que a gente não está tendo uma padronização na forma como a gente trabalha. E é justamente cada um faz do seu jeito que acontecem esses problemas generalizados, assim, de ofertar acima da tabela CIMED, de ofertar sem ter o conhecimento se vai conseguir dialogar ali com o setor de logística e entregar dentro do prazo, de daqui a pouco fazer uma proposta que é totalmente inexequível, que não faz sentido nenhum, e daí já começa a se indispor com o órgão público. Então, estruturar um programa de compliance, eu acredito que passe por a gente ter esses procedimentos dentro dos setores, né? Então, o que eu, como coordenador desse setor, entendo que a equipe tem que ter básico. Então, faz um procedimento ali padrão, do sentido de que, olha, quando você começar a trabalhar nas licitações, você fizer o cadastro da proposta, você precisa ter esse checklist. Você vai ter que olhar isso. E se a pessoa acabar errando isso, não é porque ela não sabia que ela tinha que olhar para aquele item do checklist, é porque ela ignorou aquela recomendação clara. Então, eu acho que tanto na tabela CIMED quanto na licitação mesmo, ter esses procedimentos, porque daí o compliance geral, ele vai ser a reunião de todos esses procedimentos que já estão estruturados, seja de conduta, seja de técnica, seja até de diálogo com a própria representação comercial que é feita da empresa, né? Então, você tem certeza que o seu representante comercial está falando o que pode falar quando ele chega lá no órgão público? Você tem segurança disso? Porque daqui a pouco ele pode estar fazendo uma baita de uma irregularidade, ele pode estar fazendo coisas que fogem ao seu conhecimento, que você daqui a pouco vai estar se lidando com aquela surpresa horrorosa de nem saber o que as pessoas estão falando, né, e agindo em nome da sua empresa. Então, esses cuidados todos envolvem um compliance importante. E é claro, a gente vai ter isso totalmente documentado, implementação do programa de compliance, faz com o setor. E não é apenas fazer, né? Então, com quanto tempo a gente faz os treinamentos periódicos? Quais são os documentos que envolvem esse programa de compliance? Quem é o responsável por fiscalizar isso? Quem vai estar vendo se daqui a pouco isso está sendo descumprido, vai para quem? Então, quem vai ser o compliance officer? Então, do meu ponto de vista, ter um programa de compliance bem implementado envolve tu ter todas as equipes do teu trabalho tendo esses códigos de conduta desenhados e códigos de trabalho mesmo, né? O que você faz, o que você olha, como você trabalha. Vocês têm isso tudo, meu? Sim. Tá tudo certo? Sim. Tá bom, então. Não vai dar dor de cabeça. Chama de pop? O pessoal da produção, tá faltando uma coisa no episódio hoje, não sei se vocês já notaram. Muito bom. Não falei nenhum até agora, né? Então, não vai ter corneta depois. Quais documentos e controles internos são indispensáveis para evitar os problemas futuros? O próprio Rafael mencionou agora que aqui na empresa que ele trabalha tem, né, os procedimentos operacionais padrões. Então, quando a gente começa a fazer as mentorias, a gente sempre pergunta, e eu acho que isso muitas vezes é subestimado, assim, de um modo geral. A gente sempre pergunta onde que estão os documentos. Existe uma pasta única
que vocês colocam onde que ficam as atas de registro de preço, onde ficam os editais, onde ficam os contratos, onde ficam as notas fiscais, onde ficam E normalmente isso está espalhado em todos os lugares possíveis. Ah, não, o meu setor coloca isso dentro dessa pasta, o meu setor coloca isso dentro dessa pasta. E nós entendemos que a reunião dos documentos essenciais da licitação, então, você tinha a tabela CIMED da época, salva lá se você usou isso como referencial, né, o valor, salva esse documento, porque daqui a pouco você pode atualizar e perder o histórico de versões e você não ter acesso a isso. O edital, o contrato, as notas de empenho, as notas fiscais, os e-mails, né? Isso também é uma grande falha que acontece no dia a dia. Você troca e-mails. E-mail é documento. E-mail é documento. E-mail é documento. Boa. Então tem que fiz uma formalização com o gestor do contrato. Disse para ele que vou atrasar em 1 semana a entrega. E ele disse, tudo certo, entendo que seja pelo motivo, acolho o teu pedido, né? Tenho ok. Salva esse documento, coloca na pasta. Porque daí, às vezes, o colega que mandou o documento saiu do emprego, então não tem mais acesso ali ao e-mail dele. Às vezes, ele falava isso no WhatsApp dele particular. O WhatsApp também é prova, né? Então, isso é bem valioso. Claro, vai ter toda a forma de coleta ali. Tem hoje ferramentas que fazem a coleta bem direitinho. Tem o Verifact, que baixa todo o teu histórico, faz com códigos hash, então, para não ter nenhum tipo de adulteração mesmo. Então, o WhatsApp também é prova. E aí a gente acaba vendo que às vezes fica muito pessoalizada a relação daquele órgão público com aquele colega específico. E as pessoas, elas acabam mudando, né? Elas saem, o celular cai na água, perde o backup, e aí esse documento que ajudaria muito a empresa num processo sancionador ou em uma prevenção, acaba se perdendo. Vê que um assunto linka no outro, né? A Mariana disse antes que não dá para ser informal a conversa. Em nenhum momento dá para ser informal. Agora a gente voltou num ponto que tu tem que documentar. Por mais simples que seja o procedimento, tem que estar documentado. Porque depois, pro bem ou pro mal, eu não consigo me defender. Exatamente. E pode dar problema, né? Tudo tem que ser formalizado. Vou atrasar a entrega. Vou lá e peço prorrogação. É chato, mas é necessário, né? A CIMED ainda é eficaz para equilibrar o acesso de sustentabilidade do mercado? Então, aqui a gente tem grandes críticas às próprias precificações, assim, e também às próprias conduções por parte da CIMED, né? Então, a gente comentava no início do episódio sobre o valor das multas, né? E isso realmente acaba sendo um problema muito grande. No primeira quinzena, no primeiro trimestre de 2025, as multas que a CIMED já tinha impostas, elas já ultrapassavam os milhões, assim, salvo engano, era 16 milhões num semestre, sabe? Então, acaba que essa fiscalização, da forma como é feita, o preço que muitas vezes não condiz, o tempo entre o pedido de aprovação e o deferimento especificamente, esses pontos são muito criticados hoje, né? Então, a indústria acaba dialogando muito com a CIMED, porque vê ela meio fechada. Então, eu acredito que é importante a gente saber, né? Então, ter um limite, olha, você não pode ofertar mais que isso, porque isso acaba perdendo com tanto questões de concorrência, de acesso de pequenos e tudo, mas tem em algumas medidas questões bem incongruentes, assim, que é muito criticada pela indústria. Então, eu acredito que sim, mas modificações seriam importantes. Inclusive, a CIMED está passando por um momento de atualização de algumas normas, atualizou uma no final do ano passado, e acredito que está dialogando mais com a indústria facilita, né? Então, eu vejo volta e meia reuniões de associações com a Câmara de Regulação. Então, ouvir os participantes do mercado é algo muito importante, porque você vai lá, edita uma norma, dá o canetaço e diz é assim que funciona. Mas você não sabe a dor do pequeno distribuidor, você não tem esse conhecimento. Então, quando as agências reguladoras se abrem para o diálogo, e isso está cada vez mais vivo no Brasil, a gente só recoleta resultados positivos a respeito disso. O modelo atual favorece ou dificulta as médias e pequenas empresas? Muitas empresas pequenas têm grandes dificuldades de se tornarem competitivas no mercado de distribuição de medicamentos. Muitas mesmo. E acaba que
às vezes por ser tão pequena, não faz a capacitação, mal entrou no mercado de distribuição, já foi punido pela CIMED, já está saindo no prejuízo. Já quebrou. Então, isso é um grande problema atual. Mas a lei de licitações, ela dá tratamento favorecido a pequenas empresas e microempresas e pequenas empresas de pequeno porte, o que também é positivo. Então, ter esse espaço, porque senão a nossa concorrência ficaria muito em cima de grandes empresas e não deixaria espaço para os menores. Falando em pequena, média, grande, gigante, empresa, agora é a hora do corte, é a hora de vender o peixe da Mariana. Quem é o público da Garrasta Azul? Quem pode procurar o teu serviço? Existe um mínimo, existe um máximo? Quem pode te procurar? Então, como eu disse, o escritório atua em todas as áreas do direito. Então, nós atendemos grandes corporações, nós atendemos pequenas, médias empresas e nós atendemos o público pessoa física. Nós temos área de direito civil, bancário, tributário, previdenciário. Então, como eu disse, assim, a Garrasta Azul tem um grande objetivo de simplificar o direito e trazer o direito de uma forma acessível para todo mundo. Então, a gente atende todos mesmo por atender todas as áreas do direito. É claro que quando a gente vai para grandes corporações, a gente aprende muito e a gente tem no nosso portfólio grandes empresas, principalmente no setor público. Pode citar teus parceiros aí, teus clientes, se quiser. Que a gente trabalha com metodologia ágil, com tecnologia, com inteligência artificial. Então, quando a gente trabalha com o direito e faz isso com essas grandes corporações, se torna muito mais tranquilo fazer para menores e também fazer para pessoas físicas. Então, o escritório, ele é aberto a todos os clientes e tendo qualquer... Até o Carlos, quando ele vier aqui participar do podcast, ele vai dizer assim, eu tenho um jargão que é, espero que eu não precise falar com o advogado, mas se eu precisar falar, lembrem da Garrasta Azul. Eu concordo super, eu acho que às vezes quando o cliente chega lá com problema de tabela CIMED, eu penso assim, nossa, a última pessoa que essa empresa queria estar falando é comigo. Mas, em outra medida, a gente tem uma frente muito legal como viabilizadores de negócios. Então, a gente está vendo muitos frutos positivos de mentoria, de capacitação de time técnico, de mudanças grandes dentro de empresas e setores a partir do conhecimento que a gente está passando. Então, quando as pessoas vêm dizendo assim, eu queria entender se o meu time está fazendo um bom fluxo de vendas ao governo, eu queria entender se o meu time está redondinho ali com execução de contrato, e a gente entra na empresa para fazer capacitação e mede os resultados na ponta dos dedos, assim, a gente vê que é só sucesso. Então, que bom que procurou a gente como advogado, né? Então, tem para dores e para novos negócios também, a porta está super aberta. Existe algum erro comum entre grande, pequena e média empresa? Alguma coisa, se repetiu na grande, se repetiu na pequena, todo mundo comete esse erro e a gente pode orientar isso? Sim, um erro assim que sempre me vem à tona é a questão da gestão documental. Isso, para mim, é algo, assim, surreal, porque independente da empresa que a gente tiver, a gente vai ter esse problema de gestão documental. Então, numa grande corporação, a licitação aconteceu há 5 anos atrás e eles ainda estão ali fornecendo e tudo. Tá, mas cadê o contrato? Não sei. Não sei cadê o contrato. Mas o documento que está aqui é esse aqui, 2432. Tá, então o 2432 é o contrato? Não, esse é o número interno. Número interno do quê? De um código. Então, numa empresa... É a senha do Gov que a mãe pede pra gente, eu não sei qual é, eu só preciso entrar. Numa grande corporação, assim, é tantos agentes envolvidos, é o comercial, é o gerente de compras, é o coordenador de compras, que se perde as informações e muda no meio do tempo. Então, empresas de 30 anos já passaram por 3, 4, 5 bancos de dados. Então, às vezes, nessa troca de banco de dados, tu perde muita informação. Então, eu vejo que a falta de gestão documental é um problema comum em todas as empresas, assim, exceções, quando a gente vai receber um caso, assim, e ver que tem uma boa gestão documental, a gente, nossa, que maravilha, porque a gente consegue trabalhar muito melhor quando a gente tem elementos documentais para isso. Um outro ponto, a falta de formalização, isso é um impedimento geral, assim, geral, independente do porte da empresa.
atrasou ou não vai conseguir entregar porque deu uma enchente em Minas Gerais que o estoque de medicamentos estava todo lá, perdeu. Tá, mas tu formalizou. Eu avisei o fiscal por telefone. Tá, mas tu mandou um e-mail, tu fez isso, tu fez um pedido de cancelamento. Não fiz. Ou se fiz, quem protocolou não pegou o carimbo do protocolo, não disse para quem entregou. Então, essa falta de uma formalização adequada também é um problema bem comum. Eu vou começar a levar isso para minha vida. Tá aqui, mandei mensagem, mandei e-mail, tá formalizado. Rafael, antes de eu me despedir da Mariana e agradecer todo o conhecimento que ela nos trouxe aqui hoje, tem alguma pergunta que tu queira fazer do teu trabalho para ela? Eu queria já fiz. E aprender? Já fez? Então tá bom, então. Eu aprendi muito hoje. Mariana Fogaça, advogada e sócia na Garrastazu Advogados, com extenso currículo aqui. Extenso. Que a gente leu antes de tudo, e eu quero te presentear aqui com a nossa caneca do nosso podcast para que tu possa voltar. Como é o nome do sócio mesmo que vai vir dar entrevista pra gente? Carlos Bonamigo. Eu vou imitar o Danilo Gentili, que eu queria fazer isso sempre aqui no podcast. Carlos Bonamigo. Carlos Bonamigo, queremos você aqui com a gente. Agora eu imitei o Danilo Gentili também. Antes da gente ir embora, para quem está entrando no ramo, para quem quer se profissionalizar, para quem quer entender sobre qual é a dica de ouro que tu tem para essa pessoa, antes da mensagem final. Eu digo pessoa, que empresa, a dica de ouro é buscar conhecimento. Então, nunca trabalhou com isso. Hoje tem inteligência artificial ali que você pode colocar um prompt. Me tornei analista de licitações, me tornei coordenador ontem. O que eu preciso fazer no curto prazo? E aí ele vai trazer uma lista de coisas que você precisa fazer. Faça disso um plano de estudo, me indique os vídeos no YouTube que são melhores. Então, assim, hoje em dia é muito fácil das pessoas se capacitarem. Então, a minha dica de ouro é para empresas entenderem que você entrar no mercado público precisa de capacitação, e essa capacitação recomenda-se que seja feita de uma forma estruturada e técnica, que procure profissionais, consultoria, procure a Garrastazu para fazer isso. Tem que ser a Garrastazu, não vai no outro. Para pessoas, analistas, quem vai trabalhar no setor financeiro, faça isso de uma forma pode ser até pessoal, assim, vai, busca no ChatGPT, põe no YouTube, mas faça isso de uma forma estruturada, faça essa busca de conhecimento formal, né? Não digo vou fazer uma especialização, eu acho até que é muito relevante a gente se especializar com cursos de especialização. Eu sou super entusiasta do estudo formal, cursos longos, só que quando a gente assume um cargo novo, é tanta coisa para absorver no curto prazo, que um curso rápido, às vezes, é a melhor saída, e depois que você está 1 ano nesse cargo, você vai fazer uma especialização na área, você já tem a vivência, então você tira um proveito muito maior do que se entrasse ali naqueles inícios de logo que você assumiu essa posição. Mariana falou, agora eu sou obrigado a fazer mais uma. Clientes, é tudo regionalizado, atende o Brasil todo. Se alguém quiser te procurar de todo o Brasil, estão à disposição. Estamos à disposição. Nós temos nossa matriz aqui em Porto Alegre, estamos em São Paulo, na Faria Lima, no Rio estamos no centro, mas atendemos em todo o Brasil, independente só de ser nas filiais. Não, é Brasil inteiro, a gente tem uma atuação predominantemente online, temos as nossas sedes, que quem quiser fica super à vontade para ir lá nos visitar. Vocês também podem ir lá participar do nosso podcast, que é gravado aqui na nossa sede em Porto Alegre, mas a gente atende todo o Brasil em todas as áreas do direito. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado por ter participado com a gente. Seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado pelo teu conhecimento, por tudo que tu agregou aqui para a gente. E agora, na Câmara da Verdade, mensagem final para o nosso público. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Eu acho que quando a gente está num ambiente tão interessante assim, o assunto ele flui. Mas se vocês ficaram com algum tipo de dúvida, não deixem de me contatar. Meu nome é Mariana Fogaça. Se vocês me procurarem nas redes sociais, vão me achar por esse nome. O escritório que eu trabalho é Garrastazu Advogados e estou aqui para auxiliar no que for necessário. Obrigada. Essa foi Mariana Fogaça. Acredito que o mais longo até agora, né, dos nossos podcasts. Muito conteúdo, muita coisa bacana. Rafael, obrigadão pela tua participação. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Pode dar tchau pro pessoal também. Seja sempre muito bem-vindo a participar com a gente aí. É bom ter novas ideias, novas perguntas também, porque às vezes a minha dúvida pode ser a dele, pode ser a de quem está em casa,
e é sempre bom ter alguém que tenha domínio do assunto para explicar para a gente. Esse foi o nosso podcast Saúde e Negócios, mais um episódio de muito conhecimento para vocês, e eu aguardo vocês aqui no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!